Olá, bem-vindos ao 8º episódio ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição, você vai acompanhar um assunto em evidência clínica e científica que faz parte do dia a dia do reumatologista. Hoje abordaremos procedimentos estéticos em pacientes com doenças reumáticas. Sou Emília Inoue Sato, reumatologista, professora titular da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e vou conduzir a discussão de hoje. Dois convidados especiais me acompanham nessa conversa. Quero iniciar dando as boas-vindas à doutora Samira Yaraki, professora de dermatologia da EPM Unifesp. Eu agradeço imensamente o convite aos organizadores e também por inserir um tema que apresenta dois lados, um lado fabuloso e um lado de reações adversas, que felizmente são raras, entretanto, não são fáceis de resolver e são significativas. Completando o nosso time de especialistas, recebo o cirurgião plástico Dr. Davi Calderoni, que é professor da Unicamp. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar com as senhoras aqui, doutora Emília, doutora Samira. Queria agradecer ao convite da Sociedade de Reumatologia para compor essa discussão hoje. Muito bem, muito obrigada pela presença dos senhores e vamos começar a nossa conversa. Uma paciente com doença autoimune pode fazer procedimentos estéticos? Vou perguntar aqui ao Dr. Calderoni, implante de silicone, o senhor vê algum inconveniente? Uma certa ressalva com relação à cirurgia de prótese de mama, né, o implante de silicone, mais comumente a gente se refere como prótese mamária, na paciente que já tem uma doença autoimune. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A questão seria, né, a eventual relação desse implante com o desencadeamento de sintomas, com o que tem sido chamado hoje aí de doença do silicone, síndrome ásia, quer dizer, existe um espectro aí de condições, alguns aí associam, né, com o implante de silicone, que ele poderia ser um gatilho para o desenvolvimento desse tipo de quadro clínico. Na paciente que já tem um diagnóstico de doença autoimune, eu acho que teria que ser muito bem conversado com ela, que a paciente já tem esse background aí da autoimunidade, algum tipo de intensificação de sintoma, né? Isso não é alguma coisa assim muito bem conhecida e totalmente estabelecida. Mas nesse caso da paciente que já tem doença autoimune, eu pensaria duas vezes e consideraria não fazer a cirurgia do implante de silicone nela. Eu diria que, como reumatologista, nós aconselhamos nossas pacientes que já têm a doença autoimune, portanto, já têm um background genético de favorecer a resposta autoimune, a não fazer o implante de prótese de mama com silicone. Mas é obviamente que cada caso deve ser estudado e alguns pacientes podem ter maior necessidade e outras não, né? Então, acho que isso é uma coisa que deve ser discutido, mas na literatura tem mais algumas evidências de que pode levar ao desencadeamento da doença e temos muito pouco estudo mostrando que o paciente que já tenha pode piorar, mas teoricamente algo que pode levar ao gatilho de desencadear a doença também poderia levar um paciente que já tem a doença a reativar a doença. Este é o nosso temor. Mas agora eu vou perguntar para a professora Samira, e com relação à toxina botulínica, a senhora vê algum inconveniente para os pacientes com doença autoimune realizá-las? Professora, até o momento, com a toxina botulínica, nós não encontramos muitas reações adversas. Há atualmente alguns relatos de doenças granulomatosas, mas não houve uma relação efeito-causa do produto com a doença em si. Teve um caso só de tireoidite Hashimoto que foi relatado na literatura. E agora, ultimamente, que está chegando alguns casos de doença granulomatosa. Não chega a ser uma sarcoidose. E com relação ao preenchimento com colágeno e outros preenchedores, incluindo o metacrilato, o que a senhora acha? Professor, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de salientar
que abriu-se, devido à tecnologia, abriu-se um fórum imenso e vários profissionais tiveram acesso a esses produtos. Então, isso é muito importante, o público ter essa conscientização. E, em geral, os pacientes não têm isso, que todo procedimento há riscos, né? E todos esses produtos são seguros, mas é importante que os médicos estejam cientes, bem claro, das contraindicações, como a senhora mesmo salientou, as absolutas e as relativas, e uma boa avaliação do paciente. Sobre os preenchedores, também não há uma relação causa-efeito entre os biomateriais e esses produtos, esses biomateriais, né, os preenchedores. E as manifestações autoimunes sistêmicas também não foram estabelecidas. Posso dizer, professora Samira, que esses efeitos colaterais eventualmente descritos são mais locais, formação de granuloma, a reação inflamatória local, é isto? A gente diria que o que a gente mais se vê e mais frequente são locais. São raros os casos que eu presenciei sistêmico. E hoje em dia eu presenciei recentemente até pela tatuagem. A tinta vermelha tem essa capacidade de fazer granuloma também e reações sistêmicas, tipo eritema nodoso. Recentemente, lá na escola, nós tivemos um paciente que tinha feito várias tatuagens e fez uma reação inflamatória exuberante. Não sei se você chegou a ver também, né? Mas é raro, né? Certamente é raro. Agora eu vou voltar para o Dr. Davi, porque essa pergunta é assim, mas paciente com doença autoimune pode fazer cirurgia plástica? Acho que é uma pergunta muito ampla, né? Pode responder quais os cuidados específicos? Realmente uma questão muito ampla, tem várias nuances aí que a gente precisaria considerar na hora de responder uma pergunta dessa, e não existe uma resposta pronta para todos os casos, né? Quando a gente vai pensar em fazer uma cirurgia plástica num paciente com doença autoimune, a gente vai ter que pensar, né, se aquela doença especificamente, né, promove algum tipo de aumento de risco para esse paciente, com relação, por exemplo, à questão de circulação, né, então doenças que envolvem quadros de vasculite, por exemplo, podem ter alguma interferência, principalmente em determinados tipos de cirurgia em que a gente precisa dissecar retalhos, né, como uma abdominoplastia, por exemplo, e isso levar a um quadro de necrose. Pensar em eventuais alterações de cicatrização e principalmente eventos tromboembólicos, né? Então tem alguns trabalhos que mostram que cirurgias plásticas, né, tanto cirurgias estéticas, no caso o estudo maior que foi feito foi com a abdominoplastia, quanto cirurgias de reconstrução de mama, por exemplo, que também são cirurgias de um porte um pouco maior, envolvem um risco um pouco maior de eventos tromboembólicos em pacientes reumatológicos, né? Então, as próprias patologias reumatológicas aumentam um pouco esse risco. A gente se preocuparia também com o tratamento da doença reumatológica, eventualmente o uso de medicamentos como corticoide, né, como algumas outras drogas que são utilizadas, anticorpos monoclonais, né, imunobiológicos, para o tratamento de doença reumatológica, também podem ter alguma influência no processo de cicatrização. Porque realmente nós não temos muita evidência científica, um número grande de procedimentos realizados, mas existem alguns dados mostrando transtorno de cicatrização, aumento de incidência de infecções em pacientes que são submetidos a tratamento com imunobiológico. Teria que se analisar que tipo de doença que o paciente tem, que tipo de tratamento está sendo feito, se daria para a gente fazer alguma modificação nesse tratamento. E aí, claro, né, uma avaliação multidisciplinar desse paciente é fundamental, e também que tipo de cirurgia esse paciente está pleiteando, né, porque diferentes tipos de cirurgias envolvem variações técnicas aí que poderiam também ter uma influência nessa questão das complicações, né? Eu acho, assim, como reumatologista, nós frequentemente temos pacientes que falam, eu quero fazer uma cirurgia plástica, posso? Primeiro, a pergunta é que tipo de cirurgia, né? Da nossa parte, o que temos que avaliar? Que tipo de doença essa paciente tem, né? Qual a gravidade? Se essa paciente está com doença controlada, se essa paciente está tomando corticoide, que dose de corticoide, quanto maior a dose do corticoide, pior a cicatrização.
E se está tomando imunossupressor, não só os imunobiológicos, mas imunossupressores, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetila, porque eles podem aumentar risco de infecção. A melhor orientação que poderíamos fazer é pedir para o paciente: tenha paciência, espere sua doença entrar em remissão, estar controlada, vamos deixá-la sem corticoide se possível ou com a mínima dose e sem imunossupressor, porque cirurgias plásticas na maioria das vezes não tem urgência, tem que ter a paciência para esperar uma fase boa para ter um resultado melhor e com menor risco. Queria fazer um complemento também que acho que é interessante. Eu operei uma paciente com psoríase que apresentou novas lesões na região operada da psoríase. Existe relato de caso, por exemplo, de lúpus cutâneo, onde o paciente foi submetido à cirurgia e reativou a doença, né? Quer dizer, então, além dessas questões que a gente comentou de cicatrização, né, de perfusão de retalhos, etc., existe essa própria questão da reativação da doença, que eu acho que é muito importante essa avaliação do reumatologista, como a doutora Emília comentou. É verdade. Eu tive uma recidiva da doença, uma reativação da doença com enxerto de gordura do lúpus profundo. A gente tem que trabalhar mesmo, é multidisciplinar, eu não tenho dúvida disso. Doutora Samira, uma paciente com doença reumática autoimune pode fazer luz pulsada, laser? É semelhante, né? Luz pulsada, laser, depilação. Não está bem estabelecido isso. O que se tem de dados e o que a gente tem de experiência é que os dados sobre qual é o parâmetro seguro do laser para esses pacientes é bem limitado. A gente não tem isso muito bem colocado. E eu, por exemplo, eu trabalho com menor fluência. Então, vai demorar mais a depilação, eu vou observar. Mas lembrar que todo esse processo, ele gera uma reação inflamatória. O intuito é trabalhar com uma menor fluência. É frequente perguntar: posso fazer laser para depilar? Posso fazer laser para diminuir a hipercromia, alguma mancha que o paciente tem, né? Eu tive só um paciente que tinha tido uma vasculite, uma paciente com lúpus tinha vasculite, tinha ficado com uma úlcera isquêmica, depois ela fechou essa úlcera, mas ficou com uma hipercromia importante nesse local. E eu tinha falado para ela não fazer, mas a paciente acabou fazendo laser para tentar diminuir a hipercromia. O que aconteceu? Abriu de novo todas as úlceras que ela tinha fechado. Vi essa paciente depois e teve mais um trabalho de imunossuprimir de novo, tal, para poder fechar. Então, em lesão prévia, eu acho mais complicado. Eu falo sempre para não... Ela já tinha uma lesão que fechou e depois acabou abrindo por laser depois. Então, acho que talvez o cuidado seja isso. Doutor Davi, muitas pacientes perguntam também sobre cirurgias de rejuvenescimento vaginal. A minha experiência em ver paciente com isso também é zero, mas eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer o que pode ser feito e quais são os riscos eventuais. Bom, essa área é uma área emergente na cirurgia plástica, eu diria, né? Na nossa experiência, que é mais voltada para a área cirúrgica desses casos, né? Eu acho que a parte assim, de laser, existe uma série de procedimentos que podem ser feitos, como laser, por exemplo, que entram nessa categoria de tratamentos que a doutora Samira comentou, com relação aos cuidados com a intensidade da energia, etc., né? Com relação à parte cirúrgica, o que basicamente nós fazemos são cirurgias excisionais, né? Onde a gente retira excessos de pele na região genital e cirurgias de preenchimento, né? De aumento de volume, por exemplo, de grandes lábios, quando a paciente já apresenta uma certa atrofia dessa região. E nesse caso, assim, olha, eu não veria uma relação muito grande com relação a complicações das doenças reumatológicas. As lipoenxertias por si são bem relatadas na literatura para tratamento de outras condições relacionadas a doenças reumatológicas, como esclerodermia, como lesões de pele, de modo geral, e com bons resultados, né? Então, com relação ao enxerto de gordura, a despeito do que a doutora Samira comentou aí desse caso que ela presenciou, existe uma certa segurança de que não teria um efeito tão grande com relação à doença de base.
E as cirurgias excisionais são diferentes, por exemplo, de uma abdominoplastia, né? São cirurgias de menor porte, não envolvem a dissecção de grandes retalhos, então você não teria alguns dos riscos que nós comentamos na pergunta anterior. Então, assim, eu desconheço algum trabalho científico que relacione realmente essa questão de uma maneira mais objetiva, né? Uma avaliação de uma casuística de cirurgia genital feminina, principalmente em pacientes reumatológicas, mas pensando na questão técnica da cirurgia e no que a gente dispõe de informação, eu acho que seria possível realizar a cirurgia sim, desde que obedecendo todos esses critérios que nós comentamos aí, de estabilidade da doença, estabilidade do tratamento. Eu até me lembrei, só voltando um pouquinho da pergunta sobre a cirurgia plástica, que o Dr. Davi também já comentou sobre fenômenos tromboembólicos. Então, quando se vai fazer cirurgia plástica, principalmente abdominoplastia, cirurgias de mamoplastia, e principalmente paciente com lúpus, nós temos sim que fazer uma pesquisa para anticorpos antifosfolípides, porque naquelas com anticorpos antifosfolípides positivos, há um aumento de risco de tromboembolismo. Então, esse cuidado deve ser tomado. Eu acho importante que o pessoal, o cirurgião plástico usa muito gordura, né, Davi? O dermatologista usa também esses biomateriais, esses preenchedores sintéticos. E o que eu tenho observado que nessas complicações, nesses locais, são mais fáceis de resolver do que as da face. Existe alguma síndrome autoimune mais frequente que possa ser desencadeada pelos adjuvantes? Aqui, incluindo os utilizados nos procedimentos estéticos. Eu acho que com procedimentos estéticos, eu vou dizer que são poucos na literatura o que desencadeia uma doença autoimune. Nós temos alguns estudos com grande casuística de acompanhamento de pacientes que fizeram prótese de mama com silicone, então uma incidência aumentada comparada com a população. Não é um estudo randomizado, comparado com o grupo controle. Um controle populacional. Mostrou uma maior frequência de sarcoidose, esclerodermia ou esclerose sistêmica e síndrome de Sjögren. Mas mais frequentes são queixas vagas e que não constituem nem se consegue classificar como uma doença autoimune. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Essa questão do desencadeamento de doença autoimune, né? Isso aí está na história dos implantes de silicone desde a década de 90, praticamente, quando houve a moratória do silicone nos Estados Unidos. E aí, baseado nisso, os fabricantes foram obrigados, então, a fazer esses estudos de 10 anos, né? Acompanhando um número maior de pacientes para poder ver essas questões de incidência tanto de doenças reumatológicas quanto de neoplasia de mama que se questionava na época. Ou seja, até hoje não se conseguiu demonstrar realmente essa causalidade entre o silicone e o desencadeamento de doenças, né? Tem um outro trabalho que é do grupo de Israel. O Israel tem um sistema de saúde onde todos os dados são compilados e estão num banco de dados. A análise do banco de dados com 45 mil pessoas com prótese mostrou que neste grupo, neste banco de dados, a frequência de doenças reumáticas, de algumas doenças reumáticas autoimunes, e aí também volta a aparecer a sarcoidose, a esclerose sistêmica e síndrome de Sjögren. Então essas três são mais do que a artrite reumatoide, que não deu diferença significativa. Comparando o banco de dados, paciente com prótese e pacientes sem prótese, desse mesma população, mostrou a incidência aumentada no grupo com prótese. Mas, teoricamente, este é um banco em que os pacientes são atendidos pelo mesmo sistema. Se tem um lado, deveria ter no outro também. É uma coisa que também pesou, né, nessas análises, mas tem razão. Nós não temos estudos controlados, randomizados, prospectivos, com uma casuística grande. O que tem, nesse sentido, são casuísticas pequenas. E como doenças reumáticas autoimunes são raras, obviamente que como complicação destas próteses, muito mais raras, né? Então, nós não vamos conseguir, talvez, ter uma demonstração clara desta causalidade. Não sei quando que nós vamos conseguir ter essa demonstração.
Vamos continuar, então, falando do que é a síndrome ásia, né? A síndrome ásia é uma autoimune ou autoinflamatória, né? Uma síndrome induzida por adjuvante. É por isso que este nome ásia, do inglês. A pergunta primeira, que acho que nós acabamos falando um pouco já antes, é induzida pelo silicone, ela existe? Eu diria que ela, em alguns casos, sim, existe uma evidência, uma relação temporal forte, mas é muito difícil encontrar estes dados publicados de uma forma inconteste. Porque todos os trabalhos com GAN de casuísticas, nós podemos apontar algum problema metodológico. Quem confirmou a doença, quanto tempo depois do implante, teve relação temporal, quer dizer, os casos que tem mais tempo o implante tem mais, não existe esta relação. Qual é o risco de se desenvolver a síndrome ásia para um paciente? Essa é uma outra pergunta capciosa da gente responder, né? O problema vem antes, né? O problema vem até na definição e nos critérios diagnósticos para determinar quem tem a síndrome ásia. Quer dizer, isso também ainda não é um consenso. O conjunto de critérios mais bem aceito, né, ou pelo menos que a gente encontra na maior parte dos trabalhos, é um conjunto de critérios que se baseia, na maioria dos critérios maiores, pelo menos, a questões, né, não tão objetivas, né, como sintomas relatados, uma questão aí de nexo temporal. Então, a própria definição dessa síndrome ainda é objeto de discussão. Dito isso, qual é o risco, né? Quer dizer, também é uma coisa difícil da gente calcular, porque a gente sabe que o risco é muito baixo, né? Dado que existem milhões de mulheres implantadas aí com implante de silicone no mundo, e nós temos alguns casos relatados na literatura e muito menos ainda casos bem documentados, né? Casos em que houve uma comprovação, um diagnóstico médico ou realmente a realização de biópsia, de algum exame de HLA ou surgimento documentado de alguma doença relacionada que pudesse compor esse quadro clínico, né? Então, não existe um número, né, para a gente colocar com relação a essa questão de risco, de incidência, mas o risco, eu diria que é um risco excessivamente baixo. Concordo plenamente. Eu acho que tem que falar que o risco de acontecer isso é muito baixo. Quem descreveu essa síndrome foi Schoenfeld, né, em 2011. E no meu entendimento, essa síndrome ela se comporta com uma presença de um biomaterial que tem essa capacidade de agir como um adjuvante e alterar essa resposta na imunidade inata desse indivíduo, liberando outras citocinas por outras vias. O que ele coloca de importância, eu não sei dizer se realmente, eu acho que ela é raríssima, professora, mas tem que haver um estímulo. O estímulo seria, no meu caso, o que eu mais estudo seria o preenchedor, para nós é o que coloca mais. Teria que ter um período de latência e teria que ter clínica. Essa clínica seria com sintomas locais e quando ele chama de ásia, teriam esses sintomas sistêmicos, que é isso que a gente quase não vê. Locais a gente vê reações a vários preenchedores depois de 4, 5 anos que o indivíduo tem. Não importa se é PMMA, se é ácido polilático ou se é ácido hialurônico. E uma das coisas que a gente observa, quando você remove o produto, melhora. Sim, isso para coisas locais. Locais. As sistêmicas, eu acho que eu vi que chegou até a minha paciente, mas se ela iria desenvolver uma doença autoimune ou se aquilo era síndrome ásia, é que vem a dúvida para nós. Com relação às perguntas que frequentemente são feitas, quais são os mecanismos envolvidos na síndrome ásia? É interessante que tem até estudos em modelos experimentais. Temos camundongos com tendência geneticamente determinada a desenvolver doenças respostas autoimunes. E nestes camundongos, a injeção de silicone, o implante de silicone, desenvolveu doença mais precoce ou mais autoanticorpos que normalmente são observados nesses camundongos. Mas observem bem, estes são camundongos predispostos geneticamente.
Camundongos que não têm essa predisposição não apresentaram alterações, mesmo com implante de silicone feito nesses modelos. E aqui começa a ser repetitivo, né? Mas o silicone seria um gatilho? Preciso de ter predisposição genética? Que eu acho que esta é uma das coisas, né? Então, silicone pode ser um gatilho. Para ter esta resposta, a doutora Samira já comentou, né? Então, um estímulo no sistema imune para ter uma resposta inflamatória e, eventualmente, levar a uma doença autoimune. Mas não é, assim como nos camundongos, provavelmente não é nas pessoas, nos seres humanos de modo geral. Elas teriam que ter alguma predisposição genética, por isso, até nos critérios se fala de HLAs, que não são diferentes para as outras doenças autoimunes, né? Então, pessoas que já têm um background genético de predisposição à doença autoimune, poderia, em alguns casos, fazer essa resposta. Quais são os sintomas da síndrome ásia? O Dr. Davi já disse, acho que os sintomas mais frequentes, quando a gente vai rever a literatura, são sintomas inespecíficos. Mialgia, artralgia, cansaço, fadiga crônica, síndrome do colo irritável, em alguns casos, queixas neurológicas de parestesia são mais frequentemente referidas, podendo ter outras queixas neurológicas que são aí muito mais raras. Esses sintomas são muito frequentemente também encontrados em mulheres sem silicone. Então, pacientes com fibromialgia podem ter esses mesmos sintomas e nem por isso nós não podemos dizer que a fibromialgia seria desencadeada pelo silicone. Os senhores gostariam de fazer algum comentário com relação a isso? Eu acho que essa questão é sumamente importante, né? Porque assim, o que a gente observa é que com o aumento da divulgação desse tipo de informação, da divulgação dessas investigações e dessas relações entre o silicone, né? Para falar do silicone, porque existem outros desencadeantes possíveis da síndrome ásia, e essa sintomatologia, existiu assim um boom de confusão com relação a esse quadro clínico, né? Então a gente observa aí, principalmente em fontes leigas, tabelas de sintomas aí super amplas, que vão desde sintomas tipo queda de cabelo, emagrecimento, formigamento, enfim, a gente pode ir ad infinitum com essa sintomatologia, quer dizer, uma série de coisas que são atribuídas à síndrome ásia ou a uma outra entidade, vamos dizer assim, que foi colocada mais recentemente aí na mídia leiga, principalmente, que é a doença do silicone, né? Então, o que eu acho que tem que ficar claro é assim, o mero aparecimento de algum desses sintomas em uma mulher com implante de silicone não caracteriza automaticamente a presença da síndrome ásia ou da doença do silicone. Quer dizer, isso requer uma investigação, uma correlação feita pelo médico. A grande maioria desses sintomas são sintomas inespecíficos, né, que podem ser apresentados por qualquer pessoa, inclusive aquelas que não têm implante, né? Então, o quadro clínico ele é uma parte dos critérios diagnósticos da doença, né? Então, até para não causar uma comoção, um pânico de que qualquer desenvolvimento de sintomas pode ser relacionado com silicone, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara também para que não haja um super diagnóstico, né? Eu acho que está até já havendo, né? Pelo menos todo mundo já ouviu falar e estão todos preocupados. Eu acho que isso está sendo o outro lado da moeda que está sendo muito prejudicial, porque todo mundo agora fica com receio só porque tem um silicone e começa a ter qualquer queixa, acha que já está desenvolvendo a síndrome ásia. Fadiga, por exemplo, é uma queixa frequente da população. Pode ser uma síndrome da fadiga crônica, e isto acontece em mulheres principalmente, mas pode acontecer em homem, e pode não ter nada a ver. A síndrome da fadiga crônica acontece em pessoas mesmo sem silicone. Então, tem que ter muito cuidado com isto. Pode ser só uma coincidência? Pode, não é? Só porque começou depois de fazer o implante, não quer dizer que tenha relação causal. Pode ser ao acaso.
Se desenvolver uma síndrome que se ache ser desencadeada pelo silicone, é preciso retirar esta prótese? A pergunta vai para o Dr. Davi. Olha, isso aí é uma questão que precisa ser muito avaliada com muito cuidado, com muito critério, tá? E também, acredito eu, de uma maneira multidisciplinar. Porque, na verdade, envolve aquilo que a gente estava acabando de comentar, né? A primeira coisa é essa questão do nexo causal, né? Ou seja, foi o silicone que causou, que ajudou a desencadear essa sintomatologia? Considerar o explante, né, que é uma cirurgia que inclusive aumentou enormemente no nosso meio aqui entre os cirurgiões plásticos, a procura de pacientes para fazer explante, eu acho que isso tem que ser muito bem conversado, muito bem discutido e, no meu entendimento, dada essa dificuldade de correlação, dada essa incidência baixa da síndrome, que esse tratamento deveria ser oferecido para essas pacientes como uma terapia de exclusão, uma vez tendo sido avaliada pelo reumatologista, tendo tentado tratamentos clínicos, tá certo? Para eventual diagnóstico diferencial aí de uma síndrome da fadiga crônica, uma fibromialgia, e não havendo um sucesso desse tratamento ou um agravamento do quadro clínico, pode até ser considerada a realização do explante. A grande questão é se realmente a cirurgia vai ser efetiva na resolução da sintomatologia. Quer dizer, da mesma maneira que a gente não consegue, muitas vezes, comprovar o nexo com a causa, é difícil da gente inferir que a retirada também vai ser efetiva no tratamento dessa sintomatologia, desse quadro clínico. Concordo plenamente. Eu acho que assim, o explante é uma medida extremamente de exceção e tem que se levar em consideração que, afinal, é uma cirurgia a ser feita, tem seus riscos e o resultado pode não ser bom. É que às vezes a gente observa essas próteses, no ultrassom a gente vê silicones fora da prótese e essas pacientes vêm com outras reações, não no local, mas reações por outros preenchedores e a gente observa essa associação. Davi, você tem alguma experiência disso? A senhora fala em paciente com ruptura do implante. Não chega a romper. O ultrassonografista não fala que rompe, mas sim que ele vê silicones fora, não dá para enxergar uma ruptura. Geralmente esses ultrassonografistas de mamas que detectam isso. E essas pacientes tiveram preenchimento e no exame de rotina detectaram isso. E o preenchimento está em reação. O que a gente sabe com relação a essa questão do silicone é assim, primeiro, haver uma pequena quantidade de líquido em volta da prótese é um achado de exame que é considerado normal em paciente com implante mamário, tá? Líquido, não silicone, obviamente, né? Eu acho extremamente complicado você inferir, principalmente em pequenas quantidades, a saída de silicone da prótese, né, visível no ultrassom, sem que haja ruptura do implante, tá? Então, assim, os implantes mais antigos, de gerações anteriores, que a gente fala que não eram preenchidos com gel coesivo, eles tinham uma incidência de ruptura um pouco maior e de saída desse gel, porque ele era um gel um pouco mais líquido, vamos dizer assim, ele era menos coesivo. Com os implantes de última geração que nós temos usado atualmente, esses eventos são mais raros, né, em que pese que a ruptura do implante existe, mas esse extravasamento do silicone, ele é muito menor, ele é muito menos frequente. Existe uma discussão na literatura com aquilo que o pessoal chama de bleeding, né? Que seria o sangramento do gel através da cápsula do implante. Normalmente, o que se considera como bleeding é uma saída microscópica de silicone, é uma saída de uma quantidade muito pequena e que isso poderia estar relacionado com essa questão do desencadeamento tanto de síndrome ásia quanto de outras reações. Mas assim, com essa conotação, acho que seria muito difícil de ver isso no exame de imagem, principalmente. E ainda é muito discutível, né, se essa pequena quantidade de silicone seria possível, né, seria assim, possível que essa quantidade de silicone pudesse realmente causar
esse tipo de reação, principalmente uma reação cruzada, como a senhora está comentando, né? Na literatura, Samira, tem alguns trabalhos mostrando que a ruptura da cápsula, em que você vê isto é muito mais sensível, né? A técnica da ressonância na mama para mostrar essas rupturas que não se consegue ver no ultrassom, está associada a um risco um pouco mais aumentado de ter essas síndromes. Em alguns trabalhos isso foi demonstrado, em outros não. Tá? Então são estudos ainda controversos. Com relação a explante ou a retirada, né, desses materiais, professora Samira, tira quando tem reação local, então faz a retirada dos produtos? Ai, professora, seria muito bom se fosse fácil para retirar, né? Quando forma-se um abscesso ou tem contaminação e você pode drenar e você tira uma boa quantidade do material, você tem melhoras. Você tem é nítida a melhora. Agora, não é fácil tirar esse produto, porque eu trabalho com gel, né? E o gel fica solto ali no subcutâneo e também misturado com a musculatura mais superficial da face, que é no sistema músculo-proneurótico. Então, é muito difícil de tirar. Quando forma o nódulo, a gente tira, mas não podemos prometer que tiramos tudo. Se ficar o mínimo possível, poderá no futuro ter outra reação no local? Poderá ter outra reação. Então, quando dá para tirar, que a gente consegue drenar tudo, é o que a gente gostaria. Então, só para complementar, dizendo que a comprovação da síndrome e relação causal praticamente eu vou dizer, muito difícil de fazer, né? Autoanticorpos seria de ajuda? Na verdade, anticorpos contra silicone é descrito na literatura para pacientes que têm a síndrome dita Ásia, mas não significa que toda mulher que desenvolve anticorpo contra silicone tenha que ter Ásia. Então tem gente que tem um anticorpo e é assintomática, não tem nada. E com relação, na prática, o anticorpo contra silicone não é disponível para fazer aqui no nosso meio, né? Então não temos um exame para comprovar. Outros anticorpos são positivos ou podem ser positivos dependendo da doença. Então, tem um lúpus, tem esclerose sistêmica, nós vamos ter autoanticorpos positivos. Mas isso não significa que a causa destas doenças seja o implante de silicone que a paciente tenha recebido um tempo atrás. Então, não temos, infelizmente, nenhum meio de comprovação. E tem muitos diagnósticos diferenciais. Na verdade, o diagnóstico diferencial são com as doenças nossas e que não é diagnóstico diferencial, é dizer que uma pessoa desenvolve esclerose sistêmica sem nunca ter tido implante de mama. Então, nós temos causas outras que têm um background genético, fatores ambientais que são muitas vezes desconhecidos, e um deles poderia ser o silicone, mas não tem como nós fazermos uma relação causal definitiva. Se tem chance de melhora dos sintomas se eu fizer o explante? Tem revisão da literatura, doutor Davi, sobre qual é a chance de melhora dos sintomas dessas pacientes com a explante? Quase todas as respostas que a gente dá para esse tema começam com depende e com não temos ainda uma evidência muito boa a respeito, né? Porque realmente ainda vai levar algum tempo para que a gente tenha respostas melhores sobre isso, né? Alguns estudos que já foram feitos mostraram que pacientes melhoraram das queixas, tá? Mas principalmente quando levado em conta essas queixas subjetivas, relatos de sintomas que a paciente tinha e que uma vez realizado o explante diminuíram principalmente, né, naquelas escalas de avaliação. O que talvez não diga tanta coisa para a gente, né? Porque, mais uma vez, são relatos subjetivos, ou seja, não tem como a gente comprovar objetivamente que houve uma mudança. Existem alguns casos documentados de pacientes que desenvolveram doenças autoimunes, né, comprovadas com autoanticorpos, etc., após a colocação do implante mamário, e nesses casos em que houve um diagnóstico mais firme de alguma condição de doença reumatológica autoimune após a colocação do implante, as pacientes não melhoraram após a retirada.
tá certo? Então, é aquilo que a gente estava comentando, quer dizer, a própria definição daquilo que é o que se desenvolveu depois da colocação do implante, né? Ou seja, foram só esses sintomas, foi realmente alguma condição autoimune mais bem definida, então isso influencia na possibilidade da pessoa melhorar ou não. Por isso que a gente comentou na pergunta anterior sobre essa questão, né, de que o explante, eu acho que ele tem que ser a última opção, né? Ou seja, uma vez esgotado todo o tratamento, esgotado todas as alternativas, aí poderia se considerar, porque realmente não há uma demonstração assim cabal de que o explante vai realmente conseguir melhorar as queixas da paciente, não. Então, concordando, não significa que fazer o explante vai melhorar, e principalmente naquelas que já têm uma doença reumática autoimune instalada. Essa é uma revisão que foi feita mostrando que a resposta, só o explante não adiantou, precisou ser tratada, como todas, com drogas imunossupressoras também. Uma parte da discussão dessa questão de tirar um implante ou não é a questão de não haver uma outra técnica que substitua igualmente o aumento de mama com implante de silicone. Ou seja, muito se tem falado hoje em dia sobre lipoenxertia, sobre outras alternativas, mas assim, elas são muito mais restritas em termos de resultado do que o implante. Já vi casos de pessoas, de pacientes falando que dá para substituir uma coisa pela outra e nem sempre é o caso. Quer dizer, então isso também tem que ser levado em conta na hora da indicação da cirurgia, né? Com certeza, né? O paciente não pode ficar achando que vai ficar com o mesmo aspecto fazendo a retirada e fazendo um outro procedimento. Quais seriam as outras opções de tratamento se não fosse a retirada? Eu acho que assim, trata-se o sintoma do jeito do que tem. Tem uma síndrome seca, que é uma queixa de boca seca, geralmente a boca seca pode ter olho seco. O tratamento acaba sendo de substituição de lágrima, uso de umidificação da boca. Então são tratamentos mais sintomáticos para essas queixas mais vagas, né? Se tem sintomas compatíveis com fibromialgia, o tratamento é igual ao da fibromialgia. Corticoide melhora? É uma pergunta assim, para essas doenças sistêmicas, corticoide só é dado quando tem um diagnóstico de uma doença autoimune instalada, né? Nós não damos para um eventual ásia que nós nem comprovamos e não vamos dizer que o corticoide seja um tratamento que deva ser utilizado para essa situação. Aqui a pergunta volta para o Dr. Davi. Existe alguma prótese mais segura, alguma marca que faça diferença? Olha, especificamente com relação a essa questão da síndrome ásia, de desencadeamento desse tipo de sintoma, eu desconheço. Até porque se nós formos pensar na questão do material, né, da matéria-prima silicone, ele é praticamente o mesmo para todos os fabricantes, né? Então existem pequenas diferenças na confecção do implante, com relação à textura, com relação, né, à maneira de se produzir o implante. Mas a matéria-prima silicone, que é o que eu acho que seria mais relevante, né, para o desencadeamento de qualquer tipo de reação, ela é muito semelhante entre os implantes. Então não tenho conhecimento de que haja assim, uma diferença entre fabricantes, não. Isso também é verdadeiro, doutora Samira, para os preenchedores? Então, preenchedoras, manifestações são locais, né? A gente não utiliza prótese, não tem marca, tem várias marcas no mercado, cada um tem uma predileção por uma marca, mas não tem assim um estudo. Um preenchedor provocou mais do que o outro. O que a gente observa talvez é a eficácia da toxina, há algumas diferenças, alguns observam e outros não observam. Não é muito bem estabelecido isso. Agora, sobre a melhora do quadro clínico, eu gostaria de salientar aqui, professora, nos preenchedores, as manifestações, se eu chamo de ásia localizada ou não é a ásia com sintoma sistêmico, a gente utiliza corticoide sim, para melhorar por longo tempo. Perfeito. Então, o corticoide tem um papel importante nessas reações locais, né? O que nós não temos como tratamento seria para essa síndrome ásia sistêmica, né?
e só tratamos então a doença que se desenvolveu de acordo com o tipo de doença que se desenvolveu. Concluindo, nós vamos perguntar que esses casos que são tão complexos e ainda não tão bem definidos, qual é a melhor maneira de se conduzir, se precisa de uma avaliação multidisciplinar? Doutora Samira? Eu aciono o reumatologista, eu aciono o cirurgião plástico, que muitas vezes necessita de intervenção cirúrgica, de tratamento clínico, multidisciplinar. Eu não tenho dúvida nisso. Doutor Davi? Realmente, eu concordo com a doutora Samira. São casos complicados, né? São casos de difícil decisão, tanto quanto com relação ao diagnóstico, quanto em relação ao tratamento. Então, acho que é fundamental a participação de uma equipe multidisciplinar, cirurgião plástico, dermatologista, reumatologista, para que a gente chegue a um tratamento mais adequado para esse paciente e que, mais uma vez, né, ele é individualizado. Não adianta a gente dar uma resposta única para todo mundo, porque vai depender de uma série de fatores. Essa avaliação multidisciplinar, eu acho que é o único caminho realmente para a gente conseguir conduzir esse tipo de paciente. Além desses profissionais que vocês citaram, eu até colocaria, em alguns casos, a necessidade de uma avaliação psicológica, porque muitos pacientes que têm essas queixas vagas, na verdade, muitos desses casos precisam de uma avaliação até para ver o que a paciente está esperando disso e se ela compreendeu a situação de forma adequada, para depois não reclamar de um explante mal sucedido ou de um explante que não trouxe os benefícios esperados. Foi uma conversa bastante interessante esta. Nós vamos agradecer novamente a professora Samira e ao professor Davi pela participação no nosso ReumaCast e deixar uma mensagem final. O que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Eu acho, professora, que os esforços que a gente tem feito, essas reuniões, essas discussões, né, eles devem ser realizados, porque tudo isso são relatos médicos. A senhora mesmo colocou que os estudos não são bem desenhados e são difíceis de desenhar, né, para a gente ter e descobrir a conexão entre adjuvante, preenchedores, silicones e autoimunidade e doenças autoimunes. Eu acho que é por aí, nós estamos começando esse caminho. Para nós, né, da comunidade médica, eu acho que a mensagem é da gente fortalecer esse vínculo aí entre as especialidades, como a gente comentou, e essa troca de experiências é fundamental para a gente aprende muito com isso e enriquece a nossa condução do caso, né? E eu acho que para o paciente que se vê nessa situação e que eventualmente tem acesso a essa nossa conversa, acho que a grande mensagem é ter calma e sempre conversar bem com o médico, conversar com o especialista no assunto, porque, como a gente comentou, né, existe muita confusão de informações, muita informação de má qualidade, principalmente, não leva em conta todas essas nuances que a gente discutiu, né? Então, sempre a avaliação médica, a avaliação do especialista, eu acho que é o melhor caminho para a condução desse paciente, para que a gente chegue a um desfecho melhor para cada um. Muito bem, eu acho que sim, a conclusão final nossa é de que é uma síndrome nova, que ainda deve existir casos reais, entretanto, muitos dos casos ficam na suspeita e que não se tem como comprovar, e que o explante que está sendo tão dito não é uma salvação para todos esses casos, muito pelo contrário, deve ter muito cuidado em sua indicação. E a melhor forma de se conhecer os dados e conversar com os especialistas para tirar as dúvidas e tentar chegar a uma conclusão com uma avaliação multidisciplinar em alguns casos. Obrigado, nossos agradecimentos aos convidados de hoje e aos que estão nos ouvindo. E se você gostou desse episódio, fica na sua sugestão para que compartilhe com seus amigos, siga-nos no Facebook, Instagram e no Twitter. Sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigada a todos e até logo.